Um rei, um guerreiro e um pai que volta para casa depois de 20 anos. Uma rainha que precisa lidar com pretendentes violentos e perigosos. Um príncipe que precisa finalmente assumir o seu papel como adulto que resolve as suas próprias dificuldades. Uma série de adaptações e reinvenções de um dos maiores clássicos da literatura no Ocidente. Tudo isso e mais nesse vídeo especial dedicado à terceira parte da Odisseia de Homero, um vídeo que continua o nosso curso Pocket de literatura greco-latina. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do nosso curso Pocket. Se tiverem dúvidas, sugestões ou mesmo ideias para outros vídeos e até outros cursos, por favor, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se gosta desse vídeo e desse conteúdo, também se inscreve no canal, deixa o like, acione o sininho para receber as notificações quando novos vídeos forem publicados e indique o nosso canal e o nosso conteúdo a amigos que gostem de literatura fantástica, de literatura clássica e também outros assuntos que têm a ver com organização pessoal, escrita criativa e organização de carreira. Esse vídeo conclui uma série de 3 vídeos dedicados à Odisseia de Homero. Nós vimos que esse poema é dividido em 3 partes. Nós tivemos um vídeo dedicado à telemaquia, a primeira parte, que vai dos cantos 1 a 4. Nós tivemos um segundo vídeo dedicado a Nostos, retorno, que vai do canto 5 até o canto 12. E agora vamos concluir com Ítaca, a terceira parte, que vai do canto 13 até o canto 24, onde finalmente Ulisses, o grande herói da guerra de Troia, consegue chegar a Ítaca, a sua casa. Mas o seu retorno, infelizmente, não é tão fácil como nós esperaríamos depois de 20 anos de regresso. Ao contrário, o reino de Ítaca está sendo atacado por pretendentes que desejam não apenas a mão de Penélope, como também destruir os bens, as riquezas e também a soberania do reino de Ítaca. Como apenas um homem e o seu filho podem vencer esse grupo de homens guerreiros, perigosos e violentos, é justamente esse o conflito principal dessa terceira parte. Homero está aqui muito interessado em dramatizar o retorno e também os reencontros de Ulisses na sua terra natal. Primeiramente, ele chega na ilha de Ítaca e é advertido pela sua deusa protetora, Atena, de que ele não pode revelar a sua identidade num primeiro momento, porque senão ele corre o risco de ser assassinado pelos pretendentes, homens que já haviam maquinado a morte do príncipe de Ítaca justamente para tomar o poder. Então, o plano que Atena sugere a Ulisses é disfarçá-lo de um homem muito mais velho em trajes de mendigo, para que ele possa se aproximar de Ítaca, conhecer os pretendentes e então desenvolver um plano mais elaborado. O primeiro homem que ele reencontra é Eumeu, o porqueiro, o homem que cuida dos porcos. Esse é o primeiro reencontro de Ulisses com uma antiga figura do seu passado. O que acontece no canto 14. No canto seguinte, nós temos o reencontro do pai com o filho. Telêmaco está voltando das suas viagens, aquelas viagens lá dos primeiros cantos da Odisseia, e a primeira pessoa que ele visita é Eumeu, de quem ele tem boas lembranças. Chegando lá, depois de conversar rapidamente com esse estranho homem, esse viajante de terras longínquas, pai se revela a filho e nós temos Telêmaco finalmente reencontrando o seu pai, numa cena absolutamente comovente. Nos cantos seguintes, Ulisses, ainda disfarçado, vai até Ítaca e encontra o seu cão doméstico, um cão já idoso que esperava nas portas de Ítaca pelo retorno do seu amo e que logo depois descansa. Perde a sua vida numa outra cena muito emocionante. Chegando na cidade, Ulisses é então desrespeitado pelos pretendentes, o que faz com que nós tenhamos novamente uma exemplificação negativa dos tratos de hospitalidade. Nos vídeos anteriores a gente viu o quanto xenia, hospitalidade, é central para todas as partes e todos os cantos da Odisseia. No caso do comportamento dos pretendentes, é justamente o desrespeito desses homens o responsável pela execução deles no final do canto. Essa é uma distinção importante. A vingança de Ulisses e do seu filho Telêmaco contra os pretendentes não diz respeito a eles estarem ali pleiteando a mão de Penélope, e sim ao perigo que esses homens representam enquanto homens que desrespeitam a lei da xenia.
É justamente isso que permite a justiça dessa vingança. No canto 19, Ulisses encontra Euricleia, num canto que é famoso, no qual a serva do palácio de Ítaca limpa os pés desse viajante, como era o costume, mas a serva observa na perna de Ulisses uma velha cicatriz, e então nota que é a cicatriz do seu antigo amo. Penélope está por perto e Euricleia é aconselhada por Ulisses a não revelar a sua identidade. Esse episódio, conhecido como o episódio da cicatriz de Ulisses, é muito debatido e muito analisado por diversos críticos literários, entre eles Erich Auerbach, um dos maiores críticos literários do século XX, no seu clássico Mimesis. O primeiro capítulo trata justamente desse episódio, no canto 19 da Odisseia, contrastando essa cena em particular e a escrita ou composição de Homero com o texto bíblico, com o episódio de Abraão sacrificando Isaac. E as reflexões e as conclusões que Auerbach tira do modo como Homero cria a sua literatura, em contraste com a narrativa bíblica, são bem interessantes. Fica aqui a dica para a Mimesis, de Erich Auerbach. Por fim, no canto 22, nós temos finalmente a vingança de Ulisses contra os pretendentes, quando Penélope ordena que aquele que conseguir armar o arco de Ulisses terá a sua mão. Nenhum dos pretendentes consegue, exceto aquele estranho e idoso viajante que consegue isso facilmente e começa a assassinar todos os pretendentes com a ajuda de Telêmaco e também de Eumeu. O canto 23 finalmente mostra o reencontro de Ulisses e Penélope. Penélope, inquieta com a verdadeira identidade daquele que se diz seu esposo, propõe um último teste. Ordena que a cama do rei seja retirada do quarto. Ulisses dá um passo à frente e diz: isso é impossível, uma vez que todo o palácio de Ítaca, o que inclui o quarto do rei e da rainha, foram construídos ao redor de uma grande árvore. E essa grande árvore é a cabeceira da cama do rei e da rainha. Portanto, transferir a cama seria impossível, dando a Penélope a prova derradeira de que se trata, de fato, do seu antigo esposo voltando para casa após 20 anos. Na sequência, Homero detalha o reencontro dos corpos do rei e da rainha, saudosos de estarem juntos, para depois cantar o reencontro das almas. Quando Ulisses conta a Penélope o que aconteceu com ele durante 20 anos, e Penélope faz a mesma coisa, demonstrando assim a força do amor, da paixão e também da relação desse primeiro grande casal da história da literatura. Notem que há uma série de diferenças aqui entre a Ilíada e a Odisseia. Enquanto a Ilíada era basicamente um poema de homens em batalha, a Odisseia opõe personagens masculinos e femininos, e a importância de Penélope aqui é inegável. Além disso, enquanto a Ilíada focava mais em personagens nobres, a Odisseia apresenta uma série de classes sociais exemplificadas em vários personagens, como Eumeu, o porqueiro, e também Euricleia, a serva do palácio de Ítaca. Nós temos também aqui uma Grécia mais fantástica, mais mágica, com criaturas que são inquietantes e que são monstruosas, num poema que é muito mais popular e que vai receber mais adaptações e revisões na história. Na parte final desse vídeo, eu separei aqui algumas dicas de adaptações da Odisseia para você que quer buscar outras possibilidades de acessar esse poema além da obra de Homero. A primeira indicação diz respeito a 1997, uma minissérie feita para televisão muito fiel ao texto homérico, que tem a irmã Sam como Ulisses. Nessa minissérie nós temos um detalhamento de tudo o que acontece no poema, além de todos os jogos que dizem respeito a mortais e imortais. Para aqueles que gostam de quadrinhos, eu sugiro aqui duas adaptações muito interessantes. Uma francesa, da editora Glénat, que é publicada aqui no Brasil pela LPM Pocket. É uma edição muito curtinha, menos de 100 páginas, que detalha os principais eventos da Odisseia. Mas nós temos também essa outra obra que foi roteirizada pela professora Teresa Barbosa, da UFMG. Uma obra em quadrinhos que não apenas adapta a Odisseia de Homero, fazendo alusão à arte cerâmica grega, como também brinca com a cultura brasileira, especialmente com a literatura de cordel. Fica aqui fortemente a minha dica para que vocês conheçam essa graphic novel, um dos trabalhos mais fascinantes dos quadrinhos que adaptam Homero
como também dos nossos quadrinhos nacionais. No que diz respeito à literatura, eu não poderia não indicar o romance de Madeline Miller, Circe, uma autora contemporânea que tem reinterpretado muitos dos mitos antigos a partir de figuras femininas célebres ou então de figuras que têm ficado à sombra nos textos originais. A Madeline Miller é também responsável por A Canção de Aquiles, um romance que reconta a história da Ilíada a partir da relação de Aquiles e Patroclo. Falando agora em reinvenções, nós não poderíamos não mencionar a obra clássica de James Joyce, Ulisses, que adapta a história da Odisseia para a Dublin do início do século XX, na figura de Leopold Bloom e Stephen Dedalus, os dois personagens que são as recriações de James Joyce para Ulisses e para o seu filho Telêmaco. Além disso, nós temos Molly Bloom, a esposa de Leopold, que faz as vezes de Penélope. Só que ao invés de 20 anos, o que James Joyce faz é aglutinar a história inteira em um único dia, demonstrando assim uma metáfora muito poderosa presente na Odisseia de que essas viagens poderiam configurar a nossa vida comum no espaço de um único dia, no arco daquilo que nós fazemos quando saímos de casa de manhã e voltamos à noite. Trata-se de uma obra muito desafiadora, experimental, já com várias edições para o português brasileiro, do qual eu indico especialmente a edição da Penguin Companhia com tradução de Caetano Galindo. O Galindo dedicou uma tese de doutorado a estudar Ulisses e o resultado dessa tese é essa tradução maravilhosa com vários paratextos bem interessantes. Falando agora de cinema, que outras obras reinventam a Odisseia de Homero? Começamos com um dos maiores clássicos do cinema do século XX, produzido na década de 60, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick e baseado no romance de Arthur C. Clarke, um dos maiores autores de ficção científica do século XX. O que Kubrick e Clarke fazem em 2001 é justamente adaptar a obra de Homero, começando na pré-história e levando até os confins do universo, numa história fascinante e que leva a ficção científica, tanto literária quanto cinematográfica, para outro patamar. Outras duas adaptações interessantes foram feitas nos anos 2000. Primeiramente, Aí Meu Irmão, Cadê Você?, filme de 2000, dirigido pelos irmãos Coen, e que apresenta George Clooney como Ulisses. O que os irmãos Coen fazem é o seguinte, adaptar ou reinventar a história da Odisseia para a Grande Depressão das décadas de 20 e 30 nos Estados Unidos, com 3 fugitivos da prisão que estão tentando voltar para suas casas. Em 2003, Anthony Minghella, o grande diretor de O Talentoso Ripley, O Paciente Inglês e outras pérolas cinematográficas, dirige Cold Mountain, que adapta a Odisseia para a Guerra da Secessão norte-americana, apresentando Jude Law como Ulisses e Nicole Kidman como Penélope. E essas são apenas algumas das reinvenções possíveis para esse clássico da literatura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que encerra essa série de conteúdos dedicados à Odisseia de Homero. Se você já tomou vacina, se cuide. Se você não tomou vacina, se cuide mais ainda. Cuide de você, cuide dos outros e, se possível, fique em casa ou, se sair, use máscara. Se quiser conversar comigo, me puxa no Twitter ou me segue no Instagram. Um grande abraço a todos vocês, boas leituras e boas aventuras com os clássicos do passado e do presente.